Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que vocês estão assistindo essa videoaula, né? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre Lean, né? Estou a falar sobre Lean Construction e falar o quanto essa filosofia, essa cultura, esse conjunto de princípios, métodos são importantes não só para o seu negócio, para a sua construtora, mas para a sua vida. Porque o Lean ele é um conjunto de princípios que busca encontrar clareza do que realmente é o nosso objetivo, o que realmente nós queremos. Com essa clareza, nós conseguimos identificar tudo que não é necessário. Tudo que está ali só ocupando espaço, gastando a sua energia, coisas que não são importantes para alcançar os objetivos. Então, eu vou fazer um resuminho agora, né, falar um pouco sobre a história do Lean. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão passava por dificuldades econômicas. Então, a indústria japonesa passava por problemas de falta de mão de obra, falta de materiais, né, insumos. E com isso, a Toyota, né, uma das empresas japonesas, né, 2 engenheiros da Toyota foram visitar a Ford nos Estados Unidos e identificaram que o sistema de produção da Ford era um sistema que, embora tivesse bons resultados, eles não conseguiam atingir um sistema de produção como o da Ford. Por quê? Porque no Japão eles tinham falta de mão de obra e falta de recursos. Então, o sistema da Ford era um sistema que produzia em massa e era um sistema que gastava muitos recursos. Além de gastar esses recursos, era um sistema que desperdiçava muito. Então, eles não conseguiriam fazer um sistema dessa forma lá na Toyota. Então, durante um bom tempo, eles buscaram desenvolver um novo sistema de produção. E esse novo sistema de produção, ele futuramente foi chamado de manufatura enxuta, né, de sistema de produção enxuto. Por quê? Porque, em resumo, esse sistema consiste em fazer mais, produzir mais com menos. Como? Através do estudo do processo e da identificação de desperdícios. Identificando o que é desperdícios e eliminando esses desperdícios. E como é feito isso? Isso é feito, né, através dos princípios da Toyota, dos princípios do Lean. E esses princípios, eles norteiam essa cultura e esse pensamento de forma com que, quando você vai aplicar essa cultura ou esse pensamento em alguma instituição, em algum negócio, você sabe o que fazer. Então, eu vou falar um pouco agora, né, sobre o que é o Lean Construction. O Lean Construction, ele é a aplicação desses conceitos, desses princípios que surgiram junto com a Toyota, os conceitos de produção enxuta, esses conceitos levados para a construção civil. Então a gente já sabe que na construção civil, a construção civil é a indústria que mais desperdiça materiais no Brasil, que mais desperdiça insumos, tempo, mão de obra, e que muitas vezes tem vários problemas em relação a cumprir o cronograma, cumprir o prazo da obra e estourar o orçamento. Então isso é prática muito comum. O Lean aplicado à construção civil, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar dessas ferramentas, desses conceitos, para que se identifique os desperdícios, as causas desses desperdícios
e eliminar formas de eliminar esses desperdícios. Reduzindo e identificando esses desperdícios, a gente consequentemente tem um menor tempo no prazo, um maior tempo para entregar essa obra, e a gente tem consequentemente uma redução de custos. Reduzindo os custos, a gente aumenta nosso lucro. Então isso é o Lean Construction, é a aplicação desses conceitos na construção civil. E o Lean Construction na construção civil, ele tem a capacidade de reduzir os custos, consequentemente aumentar a lucratividade do construtor, reduzir muito a quantidade de imprevistos que podem acontecer em uma obra e que esses imprevistos podem causar dores de cabeça para a equipe gestora, para o engenheiro, para o mestre de obras, e também a questão dos custos, com menores problemas na obra, menores desperdícios, menores custos, consequentemente maiores lucros. E é por isso que o Lean Construction é uma ferramenta muito interessante para o consultor. E o consultor precisa, entender e conhecer essa ferramenta e buscar aplicar ela na sua obra. Para você ter uma ideia, existem pesquisas que falam que o Lean Construction pode reduzir cerca de 5% do custo total de uma obra. Isso significa que 5%, gente, é muita coisa. Porque, olha, orçamento de obra é na faixa dos milhões, então imagina a economia que a gente consegue ter. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos princípios do Lean. Então, o primeiro princípio do Lean é o princípio de valor. Significa o quê? Significa que tudo que precisa ser feito tem que estar relacionado com o valor, com um porquê geral. Então, por exemplo, as empresas, a razão de existir das empresas é que elas atendem uma necessidade ou várias necessidades de algum cliente. Você tem um público-alvo e esse cliente tem uma dor ou uma necessidade que é atendida pelas empresas, por um produto, um serviço. Então, esse conceito diz que tudo que o cliente precisa deve ser atendido. Tudo que o meu produto oferece, mas o cliente não precisa, não quer, não deseja, é desperdício. Então, isso traz uma noção mais clara, do que tipo de produto uma empresa, uma construtora precisa desenvolver. Por exemplo, se uma empresa, uma construtora, antigamente nós tínhamos muitos imóveis, tínhamos uma demanda diferenciada de imóveis. Então, imóveis maiores, com mais quartos, com, revestimento de alto padrão, tal. Tínhamos essa demanda. Hoje, será que eu continuo tendo essa demanda como era antes? Não. Hoje nós temos uma tendência, principalmente de pessoas que estão buscando imóveis menores, mais bem localizados, mas menores, com menos quartos, uma suíte talvez apenas, imóveis mais compactos, mais fáceis de limpar. Então, essas novas demandas elas devem ser entendidas, pelo construtor, pelo autor do projeto, para que se atenda apenas às necessidades do meu cliente. Não adianta colocar algo no meu produto que não vai ser um diferencial para o meu cliente, porque eu estaria desperdiçando recurso e tempo que eu gastaria desenvolvendo aquilo que não é necessário. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito do Lean é eliminar desperdícios. Então a gente já identificou o que é importante para o meu cliente, tudo aquilo que não ajude, ajude eu a alcançar esse meu objetivo de atender a demanda do meu cliente é desperdício. Então tudo que é isso precisa ser eliminado. E como que isso vai ser eliminado?
isso vai ser eliminado através de uma ferramenta do Lean. Essa ferramenta, ela consiste em você pegar todos os processos que precisam ser feitos para mim produzir o meu produto. Então eu vou pegar e vou minuciosamente detalhar tudo que precisa ser feito para encontrar o meu produto. E na construção civil, esse processo seria, por exemplo, o fluxograma da obra, né? Seria o conjunto de passos que serão executados, né, numa ordem ou simultaneamente para a produção do meu produto. Só que tem coisas, né, tem partes nesse processo que muitas vezes a gente não consegue identificar, porque ele está oculto. Isso geralmente acontece com os fluxos. Muitas vezes os fluxos eles ficam ocultos. E os fluxos são uma das maiores fontes de desperdícios, né? Desperdício no caso, por exemplo, de transporte, né? Tempo. Então, você gasta tempo. Por exemplo, numa obra, né, de construção, onde há alvenaria estrutural, onde a argamassa de assentamento, que é produzida em obra, fica distante do local de aplicação, vamos supor, fica muito distante do local de aplicação, do local onde está levantando a alvenaria, né? Então, eu tenho um gasto maior, um gasto grande com o transporte dessa argamassa até o local da aplicação. Então, o ideal seria que a argamassa produzida na obra ficasse próximo do local de aplicação. Da mesma forma com que essa argamassa produzida na obra precisaria ficar próximo dos insumos. E esses insumos precisariam ter, né, uma forma adequada de acesso, então, para o caminhão entrar e descarregar essa mercadoria. Outras fontes de desperdício, além dos fluxos, né, nesses fluxos desnecessários, transportes desnecessários, é a questão do desperdício em relação ao retrabalho. Então, foi produzido, né, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, eu estagiei. Lá eles faziam escadas, e essas escada pré-moldada em obra, né? Então eles têm as formas, e essas formas nós temos o jacaré, que é uma parte da estrutura da escada, que é apoiada sobre a alvenaria estrutural. Esse jacaré tem uma forma e é moldado na obra. A forma está ok. Porém, a forma dos degraus estavam com um tamanho inadequado, estava maior. O que foi feito? Foi produzido várias unidades de pré-moldados dos degraus com essa medida maior. Depois, quando eles montaram a escada, né, o mestre de obras orientou o pedreiro a montar a escada, eles estavam montando a escada, eles identificaram que os degraus estavam maior do que deveria ficar. Com isso, eles perceberam um problema, né? Já tinham produzido várias unidades de degraus e eles resolveram esse problema como? Tá, então vamos cortar os degraus, não sei, vamos cortar esses degraus. Isso dá um trabalho grande. Além de cortar os degraus, eles tinham que polir, né, a face do degrau para ele ficar completamente alinhado e com acabamento bonito. Então isso foi feito depois de já ter produzido uma boa quantidade de degraus, né? Eu lembro que foi uma quantidade assim que lá era um edifício de alvenaria estrutural, 4 pavimentos, eles já tinham feito para escada de 2 pavimentos, de 3 pavimentos praticamente, né? E aí sim que eles identificaram o problema e fizeram a redução da forma. Então começaram a produzir a forma, os pré-moldados, os degraus na medida correta. Então isso, né, esse problema que surgiu, ele poderia ter sido identificado anteriormente, né, e evitado esse desperdício, esse retrabalho de fazer essa adequação
da medida dos degraus. Então existem outros problemas que podem acontecer em obras e que uma ferramenta que pode ajudar a prever esses problemas que eu estou desenvolvendo é o mapa, é um banco de dados onde eu faço um mapa e a classificação, o mapeamento e classificação de possíveis riscos que uma obra tem. Então esses riscos eles são identificados e são classificados como riscos impactantes, que é aqueles riscos graves que podem parar a obra, aqueles riscos que podem atrasar a obra e aqueles riscos que existem mas que não podem parar a obra, aqueles riscos que podem causar grandes problemas financeiros e aqueles riscos que são existentes, mas que têm baixo impacto e baixa probabilidade de acontecer. Os riscos eles são classificados em basicamente dois tipos: riscos frequentes e riscos classificado em relação à frequência desses riscos, né, probabilidade deles acontecerem, e em relação à gravidade deles acontecerem. Então eu faço essa classificação no meu material, identificação de riscos em obras, e então existe um banco de dados, tem um monte de riscos lá classificados que você pode utilizar como uma ferramenta estratégica Lean no seu canteiro de obras. A outra questão, né, que o Lean traz é a questão do fluxo de valor na construção civil. Eu já falei do processo, de todas as etapas, só que a ideia que o Lean traz é de que esse fluxo de valor deve ser contínuo. Isso significa que a produção ela deve ser ininterrupta. E esse fluxo de valor ele depende de duas coisas. Você precisa identificar aquelas atividades da sua produção que agregam valor, atividades que não agregam valor, mas são essenciais, e aquelas atividades que não agregam valor, não é necessário para me alcançar o meu objetivo final, então pode ser eliminadas. Esse terceiro tipo é muito comum, é frequente e muitas vezes passam despercebidas. E isso acontece em três etapas. Primeiro, mapeando o fluxo atual da produção, então como que acontece a produção. Segundo, identificação de bloqueios que podem atrapalhar o processo e precisam de ajustes. E terceiro, desenhando um novo fluxo com as melhorias que são necessárias. A ideia do fluxo contínuo ela consiste em aplicar no fluxo, né? Antes de iniciar a etapa anterior, você já tem um plano de ação definido. Então, a ideia é ter um fluxo estendido, interligado entre todos os processos, buscando fluidez como um todo, sem pensar em um trabalho separado por setores. Um dos conceitos que é utilizado nessa questão do fluxo contínuo é a questão do just-in-time. O just-in-time é outro conceito que a filosofia Lean traz. Por quê? Porque lá no Japão, naquela época, eles precisavam atender a demanda, não tinham muitos recursos disponíveis e precisavam fazer isso de forma mais inteligente. Uma das grandes diferenças do Toyotismo e Fordismo é que o Fordismo não era aquela produção em massa, então produzia-se grandes estoques, produzia-se muito e sei lá, vai fazendo. Não, no Toyotismo, diferente do Fordismo, a produção
ela é puxada. Surge esse conceito de produção puxada, que é quando a produção, você só produz quando surge a demanda. Então, o cliente tem a necessidade, você produz a quantidade que ele precisa. E isso diferentemente do Fordismo, né? Que é aquela produção empurrada, onde você produz muito, estoca e o cliente depois compra, né? Se comprar. Isso é um problema, porque se não comprar, esse produto fica parado no estoque e estoque é sinônimo de custos. Então, é custo e desperdício. Então, se você não vender, você está com o dinheiro parado, e isso é um custo e é prejuízo para a empresa. Imagina, você guardar 5.000 carros num pátio, entendeu? Então, na obra, por exemplo, você guardar muito material. Então, esse dinheiro ele poderia estar sendo utilizado no fluxo de caixa da empresa, não, mas ele está parado porque eu comprei todos os blocos de alvenaria, todos os blocos da alvenaria estrutural de uma vez. Então eu vou ter também o entupimento do meu canteiro de obras. Então isso é uma dos problemas que existem no sistema de produção em massa e que o toyotismo, né, o Lean, a filosofia Lean, busca tirar essa questão de entupir de estoques, de produzir só o que é necessário. Outra questão relacionada a isso, a just-in time, é porque para produzir rápido, atender a necessidade do meu cliente de uma forma muito rápida, é preciso que eu consiga reagir, né, de uma forma mais rápida. A minha produção ela precisa iniciar rapidamente. Então essa é uma outra preocupação do Lean, que é tornar a produção cada vez mais rápida e nessa questão de reagir. Então a informação é muito importante. A informação ela precisa estar esclarecida em todo lugar que você imaginar. Ela precisa ser clara, transparente. Todos os meus objetivos, os que precisam ser alcançados, devem estar claros para que todos da equipe possam, né, e saibam o que precisa ser feito para alcançar os meus objetivos. Então, essa é uma preocupação. A gente precisa reagir rápido para produzir e entregar para o meu cliente. Então, para que isso acontecer, é preciso que se pense e planeje, se preveja os possíveis riscos, né, que uma obra, uma produção pode ter. E se planejar e se precaver para esses riscos. Então, se acontecer X, o que eu vou fazer? Como vamos reagir? E estar preparado para esses acontecimentos. Para isso, né, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para o controle e gerenciamento da produção. E essas ferramentas eu vou estar postando em vários vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Eu vou estar ensinando várias ferramentas para ajudar você a aplicar essas ferramentas no seu canteiro de obras e obter uma obra mais rápida e com maiores lucros. Um outro conceito da filosofia Lean é o conceito de que a perfeição deve ser alcançada. Mas a perfeição ela só pode ser alcançada através da melhoria contínua. Então sempre todos os colaboradores, todos os envolvidos nos processos, todos os stakeholders, eles estão envolvidos com a produção. E todos eles têm uma função que é de ajudar a tornar a produção melhor. Então eles têm essa responsabilidade de estar identificando problemas, falhas, desperdícios e propondo melhorias. Então é uma função de todos os envolvidos no processo e que a filosofia Lean diz que é muito importante. Resumo, vou mostrar para você, a filosofia do Lean Construction é a otimização de processos que consiste em entregar um produto de qualidade, eliminando desperdícios, buscando um prazo rígido para a execução do que foi planejado.
E algumas ferramentas, né, que existem e que podem ser úteis para você, para mim, para todos que vão gerir uma obra, ou não só uma obra, são o 5S, né, 6x, 6 shows, 6 blá blá blá, o Just in Time, o templo de ciclo, a linha de balanço, o ciclo PDCA, a matriz de impacto, a tabela de classificação de riscos e o conceito de modularização. Eu vou falar um pouco agora sobre o conceito de modularização. O conceito de modularização ele está envolvido muito com o conceito de padronização que o Lean prega. Por quê? Porque tarefas padronizadas que diminuem a variabilidade do meu processo, dos meus insumos, eles tendem a ser, né, a padronização ela ajuda para que eu consiga cada vez mais melhorar o meu processo, me tornar mais especialista naquele processo e também tornar isso mais fácil e como falo, evitando erros, desperdícios que acontecem quando eu tenho uma variedade grande de produtos, de insumos e de passos. E essa padronização, né, ela acontece hoje com muita tendência no conceito de modularização. O que é o conceito de modularização? O conceito de modularização consiste em utilizar módulos pré-pensados, pré-moldados, pré-projetados, pré-fabricados para facilitar, né, a minha construção de outros produtos. Por exemplo, se eu tenho uma casa, eu tenho um projeto de uma casa, só que eu posso construir essa casa de duas formas. Da forma tradicional, bloco a bloco, ou a partir de módulos. Se eu construir a partir de módulos, esses módulos são pré-moldados em um ambiente controlado, em um ambiente, digamos, uma fábrica, por exemplo, e ele pode ser montado junto com outros módulos, né? Juntado com outros módulos no meu canteiro de obras. E esse conceito de modularização, ele tende muito a ser útil para... é um ganho para o meu canteiro de obras, né? Outra questão que envolve a modularização, que envolve a padronização, é a utilização de módulos, né? Ao invés de eu montar todo o meu sistema hidráulico, por exemplo, ou elétrico, dentro do apartamento que eu estou construindo, por exemplo, a alvenaria estrutural, eu posso projetar esses módulos, dividir, né, esse sistema hidráulico, elétrico, em módulos, dividindo, por exemplo, por ambientes. Monto esses kits em um ambiente controlado, por exemplo, uma fábrica, e depois eu instalo esses módulos, esses kits, dentro das minhas unidades dos apartamentos, por exemplo. Com isso, a gente deixa o trabalho mais inteligente, faz as coisas mais rápido, a gente diminui alguns desperdícios, que alguns problemas que podem acontecer quando a gente vai montar o sistema hidráulico um a um dentro de cada unidade, de apartamento, por exemplo. Outra questão também, que pode ser um exemplo, é a questão da fabricação de escadas pré-moldadas, seria a fabricação ou a compra de telas prontas, seria a compra de concreto usinado, seria também o uso, né, de painéis pré-moldados, seria, por exemplo, a construção em seco, a construção seca. Então são várias formas, né, para reduzir, né, desperdícios de tempo e mão de obra. É
Claro que uma análise financeira, uma análise de custos precisa ser feita, mas existem inúmeras vantagens e desvantagens em se utilizar esses conceitos. Outra questão, né, que é interessante falar sobre o Lean Construction em relação ao canteiro de obras. Então, diferentemente da indústria tradicional, a construção civil, o ambiente onde ela acontece é um ambiente sempre que está mudando, né? Então, a gente tem várias obras, essas obras acontecem em locais diferentes, são terrenos diferentes, condições ambientais diferentes, condições de solo diferentes, condições sociais, vizinhança diferente. Às vezes um local, por exemplo, não tem saneamento básico, não tem água. Então são condições bem diferentes para cada obra. Tanto que as fundações elas variam conforme o tipo de solo, né? Conforme a resistência do meu solo e conforme as questões de presença de água, né, nível freático naquela região. Apesar de terem todas essas particularidades, né, todas essas diferenças, é possível, né, de alguma forma você encontrar padrões que se repetem e nessas obras, e com esses padrões que se repetem, criar processos padronizados. Esses processos padronizados eles podem ser úteis na redução de custos, na identificação de problemas e na melhoria, assim, do seu processo de execução. Por exemplo, através da qualificação. Como toda obra pode acontecer em um terreno diferente, um local diferente, a construção civil ela tem essa particularidade, diferentemente da indústria da construção, da indústria onde a produção acontece em um ambiente controlado. A construção modular ela tenta um pouco tirar essa desvantagem, como produzindo, né, os módulos em um ambiente controlado, um ambiente que é uma fábrica, por exemplo. Mas mesmo assim existe a parte, né, a etapa que você está lá na obra, que você está mexendo com o solo, que você está exposto a essas condições variáveis. E aí outra característica da construção civil é que a construção civil ela tem essa questão de que muitas vezes os projetos são únicos, os projetos são diferentes, então fica difícil padronizar. E além dos projetos diferentes, as tecnologias utilizadas são diferentes, de uma obra para outra utiliza uma tecnologia diferente. Então, todas essas questões, elas fazem e dificultam o meu processo de aplicação do Lean Construction. Aí, como eu já falei sobre algumas ferramentas, eu vou falar agora sobre outras ferramentas. Então, nós temos o 5S, né, que é um sistema para organizar os ambientes, os espaços de trabalho, para que o serviço seja realizado de forma mais eficiente, eficaz e segura. Temos a linha de balanço, que é uma ferramenta de controle, né, e monitoramento da minha obra, que ela serve para identificar e acompanhar a minha obra. Temos também o planejamento puxado, o mapeamento do fluxo de valor, né, que é aquilo que eu falei, que é identificar todos os processos e depois identificar desperdícios, propor melhorias. Temos os Kanbans. Kanbans são quadros, são cartões, eles registram a liberação de um serviço, a retirada dos materiais é usada como ferramenta de controle de estoque, por exemplo, onde você tem um quadro lá que indica a quantidade mínima de sacos de cimento que tem que ter em obra. Quando atingir a menor quantidade, aquilo lá já tem que estar repondo aquele estoque mínimo. E temos o arranjo físico, né, que se dedica à busca
de identificar a melhor disposição de todos os elementos de uma obra, de uma forma com que a logística, né, seja uma logística mais inteligente, de forma que reduza os desperdícios, né? Como eu falei, desperdícios de transporte, dentre outros desperdícios. Temos o Kaizen, que é o conceito da melhoria contínua, né? De todas as atividades, que tem que estar sempre melhorando. E a questão da gestão visual, né? Que deve estar claro, ter transparentemente todos os objetivos que precisam ser alcançados, todos precisam estar cientes das suas funções dentro da organização e, claro, evitando a poluição visual. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a construção civil, porque a construção civil é um cenário perfeito para a aplicação do Lean. Por quê? Porque a construção civil tem altos custos, né, elevado índice de consumo de material e desperdício, elevado índice de baixa produtividade, então se tem muita rotatividade de mão de obra, pessoas pouco qualificadas, falta mão de obra qualificada, na verdade falta até pessoas que fazem o básico, nessa etapa que nós estamos vivendo agora. Na construção civil, na empresa que eu estagiava, faltava mão de obra básica. E era difícil de encontrar mão de obra porque está tendo uma alta demanda no mercado por enquanto. Essa demanda está sugando toda a mão de obra. E uma coisa, mesmo assim, com tanta necessidade de mão de obra, o orçamento da obra é limitado. Com o orçamento limitado, você não consegue atrair os melhores profissionais no mercado. E com esse orçamento limitado, com falta de mão de obra, ainda tinha uma terceira situação que acontecia bastante e que, de certa forma, causava prejuízo para a empresa, que é o funcionário não fica quieto no emprego. Então, a alta rotatividade. Então, o profissional ele sai por vários motivos, não se sente bem remunerado e dentre outras questões. Além disso, tinha os profissionais que a empresa contratou, né, e que estavam acomodados na empresa, mas que a empresa mandou embora dentro do prazo legal, né, para mandar embora, daquele período de experiência, porque o profissional não estava adequado às funções, né, que eram necessárias dentro da organização, dentro da construtora. Então, por que não tentar adequar essa mão de obra dentro da construção? Então, será que a equipe de contratação, os engenheiros, os responsáveis por essa empresa não estão pecando em não treinar adequadamente essa mão de obra? Será que eles não têm tempo? Será que não compensa treinar essa mão de obra? Então, são questões que precisam ser pensadas em relação à contratação de mão de obra. E outra questão, né, que estamos vivendo, que a construção civil, desde o momento que iniciou a pandemia, a construção civil, ela se viu com crescimento, ela ficou agitada, todo mundo começou a reformar, os preços também dos insumos e da mão de obra começou a subir. Com isso, né, começou a faltar mão de obra, ficou mais difícil fazer as compras dos insumos que estão dentro do orçamento. Então essa é uma questão que a gente vai estudar e que a gente vai analisar, porque o conceito do Lean é evitar estoque. Então como você vai lidar com zero estoque, mas com o preço dos insumos muito volátil? Então como você vai conseguir garantir que sua obra vai custar o que for orçado? Então a gente vai fazer uma análise disso posteriormente no próximo vídeo. E por fim, eu falo sobre uma questão que é muito importante para o gestor de obras em relação à aplicação da filosofia Lean. Então,
Quando a gente vai aplicar a filosofia Lean dentro de uma construtora, dentro de uma obra, ou organização, a gente precisa, né, monitorar isso para a gente identificar quais foram as melhorias que teve na minha produção. Então, o que está mudando? Isso, para fazer isso, é preciso de uma ferramenta, né, de medição de desempenho, uma ferramenta de monitoramento mesmo, de controle, de medição de desempenho. E aí, né, existem várias formas de fazer isso. A gente vai estar discutindo em algumas videoaulas seguintes, né, como identificar quais são as melhores métricas e ferramentas para fazer esse controle. Então, monitorando a minha obra, né, eu vou identificar e vou perceber se o Lean está sendo aplicado de forma correta, como pode melhorar e como está sendo essa evolução. Por fim, né, eu quero dizer e agradecer a todos vocês aqui no YouTube e falar que eu estou postando sempre um conteúdo a mais sobre Lean, sobre ferramentas, sobre situações, problemas que existiram, que eu conheci, que eu identifiquei, e sobre como o Lean pode ser útil e pode transformar a sua obra. Como o Lean pode transformar a sua obra, reduzir o tempo da sua obra, tornar a sua obra mais lucrativa e inteligente. Então assinem aqui o meu canal no YouTube, Gustavo Antenor, meu Instagram, @eng.gustavoantenor, e inscreva-se no meu site, lá tem uma lista de e-mails que eu mando alguns materiais, por exemplo, ferramentas que podem ser úteis para o Lean Construction, para você aplicar dentro da sua obra. Posso mandar e-books também, dentre outros benefícios, né, bônus para você. É só acessar meu site gustavoantenor.com. Lá tem vários conteúdos também, lá tem uma lista de e-mail lá. Você preenche lá seu nome e eu vou mandar alguns e-mails para você. Por hoje é isso. Eu quero agradecer, peço que inscreva no meu canal e até mais.